Eu sinceramente adoraria que esse fosse o último vídeo no qual precisasse falar da Tabata Amaral. Sério, mas eu acho que não será. Acho que a gente vai ouvir falar muito dela ainda e vamos falar muito dela aqui por diante. Mas o que aconteceu agora? Bem, vocês sabem que recentemente aí a Tabata escandalizou seus eleitores e muita gente ao votar a favor da reforma da Previdência. Isso aí já foi chocante para muita gente decepcionada, muita gente frustrada com ela. Houve uma tremenda reação negativa na internet. E agora, né, semana passada, no dia 20, 2 dias atrás, no sábado, saiu uma reportagem tanto na Veja quanto na revista Exame, revelando que a Tabata Amaral pagou R$23 mil ao namorado dela durante a campanha eleitoral, com o fundo eleitoral. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da reportagem da Veja que fala sobre isso aqui. Então diz o seguinte: durante sua campanha, com o dinheiro do fundo partidário, Tabata Amaral pagou R$23 mil ao namorado, o colombiano Daniel Alejandro Martínez, que conheceu na prestigiada Universidade Harvard nos Estados Unidos. Daí a Tabata não se pronunciou, né, não quis falar nada sobre isso. E depois aqui, de acordo com o advogado eleitoral Fernando Neisser, não é crime empregar parceiros, cônjuges ou até familiares durante a campanha, depois de eleito sim. O crime está no fato de pagar por serviços que não foram prestados. Nesse momento não é possível afirmar, portanto, que Tabata cometeu irregularidades, mas apenas que os resultados do serviço prestado por Martínez não podem ser checados e não foram apresentados pela parlamentar. Portanto, né, o fato de empregar alguém, né, um parente, um namorado, um cônjuge, durante a campanha eleitoral não é um crime por si próprio, mas é um pouco estranho, né? Isso causa um pouco de estranhamento. A gente falando aqui de nepotismo, no caso do Bolsonaro, querendo pôr o filho dele como embaixador, e você vê um caso aqui que seria, no mínimo, suspeito, no mínimo antiético, né? Você pagar R$23 mil por 50 dias de trabalho. Eu quero fazer algumas observações sobre esse caso aqui, algumas considerações. O primeiro delas tem a ver com o valor, né? R$23 mil por 50 dias de trabalho me parece ser uma exorbitância. É muito dinheiro. Eu fico imaginando, gente, R$23 mil é mais do que muita gente ganha por ano no Brasil. Muita gente ganha salário mínimo e não chega a esse valor ao ano. É muita grana, é muito dinheiro. Eu realmente fico pensando em que planeta as pessoas vivem, né, no qual essa exorbitância é paga em tão pouco tempo. Para mim, pessoalmente, eu tenho uma opinião muito particular em relação a esse assunto. Talvez vocês compartilhem também disso, mas eu penso que político deveria receber salário mínimo, gente. Sério, deveria receber auxílio moradia, talvez um apartamento funcional do governo para morar lá, deveria receber alguns auxílios de manutenção, né, do gabinete, receber um carro, talvez um motorista, mas não deveriam receber salários exorbitantes. Deveriam receber salário mínimo, porque a pessoa está à disposição do país dela. Se vocês cortassem esses salários astronômicos que eles recebem, certamente seria uma economia tremenda para a União e seria um trabalho feito para o país. Pessoas que decidiram dedicar suas vidas ao país, que não vão enriquecer através da política. E você tem como exemplo aqui vários países no mundo no qual os políticos recebem dinheiro, sabe, muito baixo em relação a outros países. Por exemplo, o caso da Suécia, que eu já mencionei aqui anteriormente num vídeo recente falando que é um dos países menos corruptos do mundo, né, com o maior grau de transparência. Um político lá ganha em torno de R$16 mil, um deputado, que esse valor é o dobro do que ganha um professor de ensino fundamental na Suécia. Então, assim, não é uma exorbitância se eu pensar no padrão de vida do país e em relação a outras profissões também. E lá eles não têm assessores parlamentares, não têm nenhum tipo de benefício que o Brasil tem. Até 1957, os deputados na Suécia não ganhavam salário nenhum. Eles recebiam dinheiro dos partidos deles, mas não ganhavam salário. O que me parece excelente também a ideia. Que a política seja uma vocação, que a política seja realmente a vontade do indivíduo de contribuir para o seu país. É claro que a Suécia é uma exceção, né? O Brasil não é a Suécia, mas realmente eu penso que particularmente o que os parlamentares ganham no Brasil é uma coisa fora do normal. Em outros países também deveria ser completamente reduzido isso e enxugar a máquina pública nesse sentido de salários de políticos, porque realmente é desnecessário. Ainda mais para a realidade brasileira. E quando a gente pensa nesse caso, então, da Tabata Amaral dando R$23 mil para 50 dias de trabalho para o seu namorado, também me soa completamente inaceitável e absurdo. E outro aspecto que eu quero mencionar também tem a ver com essa expectativa, né? Mais uma vez que eu falo sobre isso, sobre as expectativas que depositaram sobre a Tabata Amaral, porque é uma tendência muito personalista na política brasileira, de você sempre eleger a pessoa que será o herói da vez, né? O mito, o salvador da pátria. Então, assim, eu vejo que muita gente depositou muita confiança na Tabata Amaral, como se ela fosse a nova voz da esquerda, como se ela fosse revolucionar a política brasileira. Então as pessoas têm essa tendência de depositar suas fichas e apostar nas pessoas
como se alguém ali, um indivíduo, pudesse transformar o sistema. Fazem isso com presidentes, fazem isso com deputados, fazem isso com prefeitos, com outros candidatos. Então isso é um grande equívoco, no meu ver. Você tem que pensar realmente como um servidor público, como alguém que vai lá para trabalhar para você, cumprir o que ele tem que fazer, cumprir as promessas que ele fez na campanha. E é isso, e é isso. Sem essas grandes expectativas, sem essas grandes projeções de uma nova liderança. É até bom que a gente não tenha essas projeções, porque eu fico imaginando, gente, o perigo que é você ter um líder populista e um líder carismático que venha a público e consiga reunir as pessoas em torno de uma ideia. Porque se for uma ideia boa, tudo bem, mas geralmente uma ideia ruim, uma ideia má, uma ideia prejudicial. Se surge uma pessoa realmente má, uma pessoa realmente capaz de levar a população para o sentido da destruição, aí isso é um grande perigo. A gente já viu na história isso, tem exemplos na história, tem casos que você pode acompanhar de políticos realmente envolventes, com uma ótima retórica, com um poder tremendo de unificar a população em torno de uma noção má de sociedade, destrutiva, divisiva, intolerante. Então isso é um tremendo de um perigo, quando você busca esse tipo de messias na política, e eu vejo um pouco na Tabata também isso, as pessoas espelhando nela para buscar um ideal de esquerda renovada. Isso é um grande perigo. E eu já disse também anteriormente que, embora eu acho que nesse momento a Tabata está sendo afetada muito por esses escândalos ao redor dela, né, o voto na Previdência, agora essa história do namorado dela, que para mim é até pior do que o voto na Previdência, porque demonstra agora uma certa violação ética, para mim, né, na minha opinião, uma certa violação ética dela nesse caso. Eu imagino que a Tabata ainda não vai sumir da política, ela vai crescer muito ainda. O Dória está querendo agora convencer a Tabata a se filiar no PSDB, no novo PSDB, que me parece uma ideia também horrorosa. Está querendo puxar tanto a Tabata quanto a Joyce Hasselman quanto o Alexandre Frota para o PSDB. Então eu imagino que a gente possa em breve ver a Tabata como candidata para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, e é capaz de ganhar. Então eu vejo que a Tabata agora vai se inserir no sistemão, no esquemão político tradicional. E você vê dinastias de políticos, né? Pessoas que estão aí há décadas, que põem filhos, que põem netos. Você tem, assim, realmente longas trajetórias políticas de pessoas que mudaram dezenas de vezes de partidos. Então, no caso da Tabata, parece que agora ela vai entrar nos trilhos da velha política, que na verdade é a única política que existe no Brasil. Que é sempre você se inserir no esquemão e seguir com a manada, seguir com a boiada. Eu quero saber se vocês viram essa história aí do namorado da Tabata recebendo essa grana, né? 23 mil reais. Gente, é muita grana para poucos dias, assim, 50 dias, sabe? 2 meses, menos de 2 meses de trabalho, ganhar uma grana dessa. Como eu disse, as pessoas perderam a noção do dinheiro, de quanto que vale o dinheiro. Realmente, assim, eu fico imaginando a massa de pessoas no Brasil que recebe salário mínimo e que jamais vai ver uma bolada dessa em pouquíssimo tempo assim. O que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo. E se você acha que a carreira política da Tabata só está deslanchando agora, que ela vai surgir agora em outros cargos, talvez cargos influentes, com novos partidos, com novas alianças, se empreendendo agora nessa imundície da política brasileira. O que vocês pensam aí? Deixa no comentário, deixa joinha, assina o canal, ajude no apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!